A gente já transformou o Rio de Janeiro num destino de arte, onde pessoas interessadas conhecem, gostam, que compram, podem vir ao Rio de Janeiro conhecer essa cena cultural que é muito, muito, muito rica. A Arte Rio começou no Pier Mauá. A primeira edição foram 2 pavilhões do Pier Mauá e a segunda edição já foram 4. As galerias têm relatado novos colecionadores, gente nova entrando no mercado, gente que nunca tinha comprado uma obra de arte e está comprando a sua primeira obra de arte. Vamos lá, gente. Meu negócio é diversão. Hoje, especial sobre artes, né? O tema hoje é meu negócio. Meu negócio podia ser arte, né, Melo? Podia. Eu acho que podia. Com certeza. Sempre foi arteiro. Afinal, eu consigo. Brincadeira. Arte é diversão, né? De certa forma. Brincadeiras à parte, o assunto é sério, né? Porque arte é cultura, arte é a essência de uma sociedade e a gente fala pouco disso, fomenta pouco também, mas tem alguém que fomenta bastante aqui, a gente vai entender um pouquinho do background do mundo artístico e principalmente da cena artística carioca e nacional, né? O Rio sempre reflete um pouco da cultura brasileira, né? Acaba sendo um pouco que porta-voz da cultura. Tô demais Rio de Janeiro, né? Mas acho que é isso, né? Sim, total. Ou sou um carioca enviesado? A arte, ela reflete um pouco do comportamento da nossa sociedade, né? Então, eu acho que vai ser um papo riquíssimo, porque a gente vai falar de um evento aqui que movimenta muito o mercado cultural brasileiro, não só brasileiro, internacional, mas que ele é muito importante tanto para fomentar o mercado de arte, mas quanto movimentar a cena de cultura do Rio. Aqui, onde a gente está gravando, a gente está vendo como ele influencia até o território aqui do centro do Rio. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, acho que vai ser um papo riquíssimo. E a nossa convidada tem uma experiência gigantesca. Isso aí. Tô louco para conhecer e entender também. Vamos falar o evento, né? Que a gente está falando aqui é um evento do calendário da cidade, um evento emblemático que movimenta não só a própria arte, mas também é um evento que movimenta negócios, né? Sim. E esse olhar aqui nosso do podcast é sempre olhar qualquer tipo de evento como negócio, independente de qual área que atue. Estamos falando aqui do Arte Rio, galera. Evento que eu particularmente adoro. Toda edição que tem, eu não vou mentir aqui e dizer que eu vou a toda edição, mas eu tento ir em todas as edições, nem sempre a agenda permite, mas acho que é um bom motivo de eu conseguir ingresso para essa edição, né? Exatamente. Pois é. Mas, antes de a gente apresentar a nossa convidada, quer dar um recado? Com certeza. Estamos falando. Cara, desculpa, o podcast é ótimo porque eu esqueci de botar o celular. Mas vamos dar o recado. Vamos dar o nosso recado, Vamos lá. que é do nosso querido patrocinador que isso aí. Permite isso tudo acontecer, que é a Inside, né? Isso aí. Inside Produções. A turma lá é referência em painéis de LED, som, iluminação. Boa parte dos eventos da cidade e muitos do Brasil são feitos pela Inside. Muito provavelmente, eu não sei, eu acredito que o Arte Rio, em algum momento, deve ter contratado, não sei essa edição, mas em algum momento, de tantas edições que já tiveram aí no Rio de Janeiro, eu tenho certeza que alguma Inside Provável. já deve A ter. gente acabou de ter um super evento que é a Dream Factory, que é realizadora da Arte Rio, estava envolvida, que é o Desafio da Ponte. E foi Inside. 100% Tá Inside. vendo? Tá vendo? A Inside simplesmente sonorizou todo o percurso da Ponte Rio, de Niterói até a Praça Mauá. Então, uma engenharia extremamente complexa. A gente já falou Montou disso. palco na Marina esse final de semana aí que rolou. E eu fui lá Legal. ver, a estrutura estava sensacional. Bacana. Tava tudo lindo. Bom demais. Bom demais. Então, Inside Produções. insideproduções.com.br, @Inside Produções. Manda mensagem lá se você tiver alguma demanda, evento corporativo, social, aniversário, casamento, evento empresa. Manda mensagem que o Bruno, o diretor comercial, vai atender você da melhor forma possível. É isso aí. Agora, vamos lá. Vamos embora, né? É. Vamos pro que interessa, Vamos para né? nossa convidada. Estamos aqui com a Maria Luz Bridger, diretora artística do Arte Rio, e vai contar pra gente
pouco da sua trajetória. A gente dá muito valor aqui para o início, né? Esse podcast também é para inspirar quem quer conhecer o setor ou entrar em outros setores. E vamos conhecer um pouco a Maria, entender aí é, é, como ela topou esse desafio de tocar esse evento. E é isso. Por favor, Maria, a palavra com você. Seja muito bem-vinda. Muito Obrigado por estar aqui com a obrigada. gente nessa correria pré-Arte Rio, pré-Semana de Arte que a gente vai falar também. Então, obrigado. Pois é, já entramos na reta final, mas muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, né, de estar aqui, de ter a oportunidade de falar desse projeto que a gente faz com muita paixão e muito coração, né? A gente ama muito o que a gente faz e a gente tem certeza de que o impacto é muito positivo para a cidade. Então isso nos dá ainda mais força de seguir adiante e estamos muito animados com essa nova edição. Que bom. Essa vai ser emblemática, né? Tem tudo para fazer realmente Tem história aqui. A tem gente vai tudo para falar fazer sobre isso. história. É. Então, ela transbordou o que seria só um evento de arte, né? Vai para muito além disso, né? Eu diria que é mais um ativo da cidade, né? Ah. Vejo como mais um ativo da cidade. Se as pessoas, né, o público em geral, não foi ao evento, certamente conhece a marca, conhece Já é. isso. E é isso é um valor intangível absurdo que repercute para a cidade e, obviamente, para o próprio ativo, né? Mas, Maria Luz, conta pra gente como que você entrou no mundo da arte, assim? Por que que você escolheu? Como é que foi? Que momento isso aconteceu na sua vida? Foi tudo um pouco por acaso, vou ser, sincera. Eu estudei, né, na Argentina, né, eu me formei em comunicação na Argentina, minha família é argentina, então, grande parte da minha vida foi vivida lá. Eh, e aí depois que eu me formei, a Argentina estava numa crise, como várias outras crises que, né, que aconteceram nos nossos países né, latino-americanos. Na época o Brasil estava melhor e eu acabei, vindo para o Brasil e a gente notou que existia uma demanda, de museus internacionais de visitarem, o Brasil para conhecer a arte, que a arte local tinha virado, eh, uma forma de turismo cultural. Eh, então a gente criou, eu com o meu tio que mora em Los Angeles, né, então a gente tinha essa conexão com os Estados Unidos, a gente montou uma empresa que chamava ArtQuest International, que trazia colecionadores e patronos de museus ao Brasil, e não só ao Brasil, a América Latina toda, a gente acabou fazendo viagens pela América Latina toda, então a gente trazia esses grupos de grandes patronos a gente teve os nossos clientes eram grandes museus como o MoMA, o Guggenheim, Legal. LACMA de Los Angeles, e aí a gente começou a trazer, essas pessoas para visitarem museus, ateliês de artista, a gente criou um circuito local, São Paulo, Rio, na época em Inhotim, que estava começando a surgir bem no seu início, então nós fomos os primeiros a levarem pessoas para Inhotim, lá em 2004, Inhotim não tinha nem aberto, Bernardo Paz, recebia a gente, os nossos grupos. Então a gente eu comecei a conhecer um pouco assim isso veio a mim de uma forma muito orgânica, assim, Sim. e aí eu comecei a conhecer todo o mercado de arte, carioca e de São Paulo. Legal. Então, eu me conectei muito com todos os galeristas, com os artistas, com os colecionadores locais, porque a gente visitava as coleções particulares, com os curadores e diretores de museu. E foi aí que em 2009, quando começou a ideia, né, que na época eram a Brenda e a Elisângela, que estavam iniciando a Arte Rio, um galerista, muito conhecido do mercado, que é o Márcio Bottner, da Gentil Carioca, me apresentou a elas, falou assim: "Olha, gostaria de apresentar a Maria Luz para vocês, porque ela traz muito grupos de museu, ela é super conectada com o mercado de arte todo,
E a gente se conheceu e começamos a pensar a gente fez primeiro uma edição em 2010 que não foi uma pré-edição, uma pré-abertura. A gente trouxe colecionadores de fora para conhecerem o Rio de Janeiro, porque como vocês falaram, né, o Rio de Janeiro é um destino, e a gente quer, a gente já transformou o Rio de Janeiro num destino de arte, onde pessoas interessadas, e que conhecem e que gostam, que compram, podem vir ao Rio de Janeiro conhecer essa cena cultural que é muito, muito, muito rica. Uhum. Então a gente preparou um roteiro e foi assim que a Arte Rio começou. Começou com primeiro a gente fez esse roteiro e em 2011, a gente abriu a primeira Arte Rio, eh, com as maiormente galerias locais, algumas de São Paulo. Já no segundo ano foi um estouro. Aí a Maneiro. gente Aí teve Galeria de São Paulo, Galeria Internacional, aí veio o Gagosian, vieram as grandes galerias internacionais de Gagosian, David Werner. Assim, a gente teve um crescimento muito rápido no início. A primeira foi aonde? Essa Foi primeira e a no segunda? Pier Mauá. A primeira já foi A no Arte Pier. Rio começou no Pier Mauá. A primeira edição foram 2 pavilhões do Pier Mauá e a segunda edição já foram 4. Já nasceu grande, né? Já nasceu grande. Na época existia muita curiosidade pelo Rio de Janeiro, porque eu não lembro se vocês lembram daquela capa da Economist de 2012, que era o Cristo decolando. Uhum. A gente pegou essa onda. É A um pouco o que a gente gente tá vivendo hoje, só não teve a capa ainda. ano É verdade. Legal. Mas foi isso. Não é? 2012, 2013, 2014, 2013. estava realmente. A gente Sim, sim. pegou, assim, a gente É, teve muita sorte que a gente pegou um momento econômico único. muito Bom, propício para a Ah, internacionalização. sim. legal. E já estava no pipeline lá 2014, 2016, né, então tudo isso, é 2 Ex grandes eventos que iam acontecer no Brasil e no Rio. Exatamente. E a gente também, isso muito mérito, da Brenda, que sempre, lutou muito por propostas e pelo mercado. Ela conseguiu uma isenção fiscal do ICMS para as galerias internacionais, para a Legal. importação de obras de arte, Que não é fácil, a gente que sabe não que é é um trabalho de fácil. bastidores, incansável, né, de Ela explicar foi o é. o porquê. Ela foi incansável, ela foi conversar com diferentes estados, porque para você conseguir uma isenção você precisa conversar com todos os estados. Ela viajou muito o Brasil, e a Arte Rio conseguiu essa isenção que foi muito importante na época para a internacionalização, porque o real ainda estava muito forte, Uhum. então, as obras não estavam muito caras, então a gente conseguia trazer obras internacionais e com isenção ficou muito melhor, porque assim, a taxa de importação do Brasil é muito alta, a cultura é muito cara aqui, você comparando com outros países, né, a importação de obra de arte é muito acima da Europa, que fica entre 7, 8%. Aqui, ela era vista como mercadoria comum, então é 50%. Com isenção de ICMS baixava para 25%. Então a gente fica num patamar muito mais próximo, Sim. ainda alto, Ainda alto, né? ainda muito alto, se comparando com a Europa, Que desafio, né? mas na América Latina, os nossos, né, a economia da América Latina é muito mais fechada, então aí a gente conseguia competir com outras feiras do mercado da América Latina que também tem impostos altos. Legal. E para quem ainda está ouvindo a gente, não conhece, a gente é uma audiência até de fora do Rio Grande. Que é o Arte Rio? Como que você explicaria para quem ainda não conhece? Primeiro que a Arte Arte Rio Rio, é. é a feira A de arte, porque feira de é arte. uma feira de É, arte. O que é uma perfeito. feira de Aham. arte, né? Uma feira de arte, o que que a gente faz? A gente aluga espaços para que galerias de arte, eh, mostrem suas As obras de obras. arte. Uhum. Então, elas alugam espaço, a gente é Uhum. uma locadora de espaço. Obviamente que é muito mais do que isso, mas, E no mercado corporativo a gente chama de expositores, digamos assim, né, assim. expositores, são os Perfeito, nossos os expositores. expositores, são as galerias de arte que vêm do Brasil inteiro, não só do Rio. A Tá, gente tem de São Paulo, a gente tem de Belo Horizonte, temos muitas de Recife, temos Legal. Brasília, Bahia, Ceará, então Rio do Sul, Rio Grande do Sul.
Então, os nossos clientes vêm do Brasil todo, então todos se juntam aqui, eles alugam o espaço, montam os seus estandes, cada galeria é responsável por montar, o seu estande. Uhum. A gente tem um comitê de seleção, isso é um processo que dura, é longo, tá. A gente começa as galerias se inscrevem a partir de início de janeiro, Uhum. então qualquer galeria, que mostra obras de arte, que vende obras de arte, pode se inscrever na Arte Rio. Legal. É tudo online, então elas fazem essa inscrição online, né, e aí apresentam os projetos. A gente tem várias, perguntas, pedindo quantas exposições, porque tem que ser, né, galerias É a de curadoria de vocês, né, no caso, a exatamente. curadoria. Porque Perfeito. vocês são avalizadores, né, de Exato. todo mundo que tá ali. Exatamente. E a gente precisa que, assim, pelo bem do evento, a gente precisa de galerias que sejam muito boas, né. Uhum. De alta qualidade, a gente preza muito pela qualidade. Então a Legal. gente formou um comitê de seleção, que são, ele é formado por 8 pessoas, 8 galeristas, grandes galeristas, como acontecem em grandes feiras do mundo, né, são 8 galerias muito importantes no mercado de arte brasileiro. E aí a gente olha todos os projetos que foram enviados e a gente faz essa seleção, sempre pensando numa alta qualidade, pensando na feira como um todo, na circulação, existem, né, galerias que têm tamanhos maiores, menores, galerias jovens, a gente sempre tem que trazer, né, tem que trazer gente nova de outros estados, porque é muito importante que a gente tenha uma renovação, novos projetos, que a gente apresente o que vem por aí, então a gente tem muito cuidado em Uhum. fazer equilibrar um pouco, Legal. a feira. Então isso é o nosso processo, e a gente também tem, setores que são curados, a gente convida alguns curadores para convidarem algumas galerias para fazerem parte de alguns setores. Um deles é o Brasil Contemporâneo, que a gente Uhum. convida galerias, de fora do eixo Rio-São Paulo, então isso para a gente é muito, muito importante, porque a gente quer muito que haja, né, que a gente dê lugar a novas vozes. O Brasil é enorme, a cultura é muito diferente, a gente tem galerias maravilhosas de Brasil afora, Legal. que tem muita dificuldade de entrar, no mercado do sudeste. Sim. Então, a gente traz essas galerias e apresenta esses artistas. E aí a gente tem um projeto que chama Solo Duo, que aí as galerias apresentam um artista só, ou 2 em diálogo, que é uma forma de você conhecer melhor, profundamente um artista. Legal. Que aí você consegue mergulhar na história desse artista, no processo do artista. Muitas vezes o artista está, né, na Arte Rio, então é uma oportunidade de você conhecer, bem o artista, conversar com ele, é muito importante isso, Sim. né, Sim. a conversa. Então, e aí a gente convida, né, a gente recebe pessoas do Brasil inteiro e de fora para visitar a Arte Rio. Então a gente tem colecionadores, a gente tem, instituições que vêm, curadores que vêm visitar, a Arte Rio, temos os artistas que sempre estão presentes. E então a Arte Rio, na verdade, além de ser, tem essa parte comercial, né, da Uhum. gente alugar o espaço para as galerias, a gente também é um grande articulador do mercado de arte. É um encontro, é um lugar de networking, é um lugar de formação de comunidade. Acaba sendo um B2B também, né, não é só B2C, né. Acaba É sendo, é com um certeza. B2B, B2B-C, né, cara, você faz Com os 2. certeza, a gente Tá, faz essa essa ponte. Os colecionadores também são uns clientes indiretos nossos, Uhum. né. aham, Os colecionadores, Uhum. os artistas, os curadores, os diretores de museu, art advisors, né, que hoje, sim, para quem não sim. sabe, assim, esse é o São os intermediários mercado ali que fazem as vendas, que né, que cresceu faz muito, são sim, esses intermediários que conhecem Pode muito bem o mercado, fazem muita pesquisa e compram para pessoas que não têm tanto conhecimento, sim. ou querem fazer uma coleção específica, ou querem decorar uma casa, Uhum. e querem uma ajuda. Então, esse mercado é um mercado que vem crescendo muito.
E a gente tem muita relação com os antiquários. E tem uma economia gerada ali de compra e venda de quadros poderosa, né? Se eu não me engano, eu vi um número, vou falar aqui, você me corrige. Bem significativo. Não foi nem nessa. A gente sempre estuda, né? Nossos convidados, olha, para poder ter substância, mas, cara, foi algo de 50 milhões, alguma coisa assim, né? Possível. Assim, eu eu não vi um posso número. falar de um número É que eu fechado. não vi agora, Por eu quê? vi, acho que foi ano Porque a passado. gente não participa diretamente das obras, Sim, da das venda de obras, das negociações ali. negociações. A gente Eu achei que vocês sabe. tivessem um fizinho, um negocinho, Não não tem temos. nada, tá. Arte Rio não tem Tá. participação de vendas, então a Tá. gente, assim, é muito difícil você saber exatamente quanto foi vendido. Sim. Não, e inclusive porque, assim, muitas vezes as vendas, né, Acontecem depois. acontecem depois. no ano seguinte. Isso. Uma pessoa conhece uma Entendi. galeria na Arte Rio um ano, vê ela no ano seguinte e acaba comprando no ano seguinte. A venda, né, É diferente. Não é como um bar que você sabe que vai vender ali X de consumo, né? Comida, bebida, e beleza. E esse é o modelo. O evento, exatamente. ele tem uma participação naquele bar. Mas o quadro realmente é outro processo, outra É outro história. processo. As Verdade. pessoas, né, elas precisam entender, ver, avaliar, voltam para casa, voltam para feira. A gente tem muita gente que vem na quarta-feira, aí volta para casa, aí dá uma olhada no espaço, aí volta de Pesquisa. novo, pesquisa, dá uma pesquisada conversa com o galerista. As pessoas voltam muito na feira, elas vão mais de uma vez. Legal. Esse público B2C, tem muito turista, gente que vem de São Paulo, não só o B2B, tá? O B2B acho que deve ser bem diverso, né? Você deve ter o Sim, Brasil todo ali. Mas o B2C, muito. muito. Cada vez mais, né, a Arte tá. Rio, desde o seu início, a gente sempre teve a vontade de transformar o Rio de Janeiro num polo de arte, assim, a Arte Rio nasceu com esse desejo. Então, tanto na primeira Arte Rio, a gente já convidou muita gente de fora, a gente convida gente do Brasil inteiro, colecionadores, a gente tem colecionadores lá do Nordeste, muitos, de Brasília, vários, de BH, do Sul, e a gente faz um esforço bem grande para trazer convidados internacionais, colecionadores internacionais. Então a gente tem parcerias assim, com museus, a gente tem assim, ótimas relações com Guggenheim, Tate, para trazer esses colecionadores. A gente prepara toda uma programação super específica para eles, a gente recebe eles, assim, muito bem, a gente leva para coleções particulares, a gente leva para ateliês de artista, a gente leva para museus, a gente faz, eventos nos museus para eles conhecerem a cena local, para se apaixonarem mesmo pela cidade, pela arte, pela sua produção. Então, a gente faz esse trabalho que é, inclusive, um trabalho um ano inteiro, porque a gente viaja o ano inteiro para feiras internacionais, para eventos internacionais, a gente vai para bienais, a gente vai para feiras, a gente faz jantares em outros países, Legal. para O ano inteiro. Isso aí. o ano inteiro, para mostrar para essas pessoas e chamar elas para virem no Rio de Janeiro. E eu vou dizer uma coisa, quando eles chegam aqui e eles têm essa experiência, a gente faz até café da manhã no Cristo Redentor, Legal. então para ver o amanhecer. Então são experiências únicas, assim, que o Rio de Janeiro tem Sim. para oferecer. E o lugar onde a feira acontece, que é na Marina da Glória, É espetacular. é um lugar único. Assim, não existe. Olha, eu vou a muitas feiras no mundo inteiro e todos falam isso. O lugar onde a feira Sou muito fã da acontece. Marina da Glória, realmente é. Não, Sim. isso traz uma certa. Porque, assim, as feiras de arte, elas são, assim, mais rígidas, sabe? As pessoas, né, estão todas super bem vestidas e são mais sérias e é tudo mais, muito business. A Arte Rio tem muito business, mas ela tem um encanto
diferente. Assim, as pessoas chegam, aí saem para o lado de fora, aí tomam uma cervejinha, aí sentam na grama, aí tiram foto do Pão de Açúcar, gente. A gente tem um Pão de Açúcar do lado de Não, fora. Aí passa o avião, olha sai só. pousando ali do lado daquele bar. Eu fui Vai esse final de semana lá no evento do nosso querido Peck, pô, vendo o show do Seu Jorge, aí do nada passa o avião, aí o Seu Jorge fala do avião, fala: "Cara, que lugar incrível", aí o crioulo, impressionado, "Nossa, a gente tá aqui, né". Você vê que encanta todo mundo, assim, né, é Todo mundo, sensacional, né. todo mundo. E Isso é assim, único, é realmente é o que o Rio de único. Janeiro pode só o Rio pode proporcionar isso, né. Só o Rio pode proporcionar isso. não, e isso é também um atrativo para trazer novas pessoas, ou seja, um público novo, não conectado ali à arte, né, que eu acho que é o mais bacana do evento, você renovar público, trazer um público que talvez não esteja familiarizado com arte. Uhum. Eu acho que a Marina ajuda muito também e ser no Rio também ajuda nessa missão, né. E até uma curiosidade em relação a isso, como é que é hoje o Arte Rio, uma pessoa que está começando a consumir ou que ainda não entende, mas gosta o Sim. Arte Rio já é um evento para essa pessoa, na sua visão? E como é que você vê também as novas gerações, né, se conectando com o Arte Rio, Sim, geração Z, né, a gente fala que daqui a pouco é a geração alfa que já está vindo aí, sim. como que elas também se conectam com o evento? Não, é interessante vocês perguntarem isso, porque a gente faz pesquisas, né, depois que acaba o evento, durante o evento, e a gente também faz pesquisas com as galerias. E nos últimos 2 anos e no último ano muito fortemente, eh, as galerias têm relatado, novos colecionadores, gente nova entrando no mercado, gente que nunca tinha comprado uma obra de arte e está comprando a sua primeira obra de arte. Muita gente indo para a feira e perguntando e sem saber quase nada, mas se interessando e comprando. A gente está com uma nova leva de compradores. Ou até investidores também, né. Ou até Ou até investidores, né, que é outro game. é outro game. Eu acho assim, primeiro você sempre tem que comprar com o coração, você tem que gostar do que você está comprando, assim. Aquilo tem que te pegar, né. Aquilo tem que Tem te que pegar. pegar de diversas Exato. formas, tá. Eu acho que a arte é maravilhosa por isso, porque, uma boa obra de arte é aquela que algumas pessoas, gostam de obra de arte porque é bonita, porque, né, te dá um certo prazer, a outras pessoas é porque te faz pensar, te tira da sua zona de conforto. Você vai para casa e fica pensando: "Gente, e aquela obra? Por que que o artista fez isso?" E te incomoda, assim, uma boa obra de arte é aquela que você, né, deita no travesseiro, Te provoca. coloca e te provoca, e É. você fica pensando naquilo. É. Aí você volta para ver aquilo e fala: "Caramba", isso abre a sua cabeça, né, Sim. abre a gente aprende a pensar diferente, a ver o diferente, que, assim, hoje em dia tá tão difícil. A gente tem conversado muito sobre isso lá na Arte Rio, como tá difícil, né, as Sim. pessoas se entenderem, e eu acho que a arte traz isso, né, ela te provoca e você vê o diferente, é muito importante você se interessar, você abrir sua cabeça, pensar, ouvir vozes diferentes. Mas é isso, a gente está criando, acho que a Arte Rio vai para a sua, 16ª edição, né, que isso já é, assim, é um sucesso Ah, enorme, Sim, sim. virando um evento, assim, consolidado na cidade, que é a oportunidade das pessoas verem obras que elas não conseguem ver no Rio de Janeiro. Assim, os museus fazem um trabalho maravilhoso, mas muitas vezes não conseguem trazer por custo. A gente consegue ver obras como Anish Kapoor, que é um artista, né, inglês, eh Índia em inglês, e que, assim, é muito difícil você ver uma obra do Anish Kapoor no Brasil, e as galerias têm a oportunidade de trazer isso, né, e aí você consegue ver, e como tem uma seleção, né, a gente faz uma seleção das galerias, tudo que você vir, são coisas realmente são galerias boas, estabelecidas, você pode comprar com confiança, e existe, assim, obras para todo tipo de pessoa, assim, a gente não tem só obras milionárias, nem perto, a gente tem, assim, É, muitas galerias trazem artistas jovens. legal. Era isso Eh que eu ia tocar, acho que o preço acaba sendo uma barreira.
As pessoas têm medo. Porra, cara. Existe um A mito ainda, que a gente Existe já um falou sobre mito. isso, de que É. arte ou feiras de arte são só para determinados públicos, classes sociais, mas isso é talvez no passado já possa ter sido assim de alguma forma, mas é algo que vem mudando, né? Vem mudando drasticamente e o que está provando isso é como a gente está com novos colecionadores, gente jovem comprando. E a gente traz essas galerias que vêm de outros lugares do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo, eles trazem artistas muito jovens que estão iniciando na carreira, inclusive até as galerias de São Paulo. E a gente tem um setor que é muito importante na Arte Rio, que é o setor institucional, que chama-se expansão. A gente convida a diferentes instituições, já sejam museus da cidade, deles participam o MAR, Museu Arte do Rio, o MAM, Inhotim também está presente, mas além disso, instituições que usam a arte para arrecadar fundos para os seus projetos sociais. Então temos o Solar dos Abacaxis, que é um centro cultural maravilhoso, que Maravilhoso. movimenta o ano inteiro, educa, forma público. Filho, um abraço para o Bernardo Cometeiras, que estudou comigo no colégio e se transformou. É uma das pessoas mais incríveis e sensíveis que eu conheço, se transformou num grande nome, um grande curador no mundo da arte, né? E um dos Exatamente. fundadores do Solar dos Do Solar dos Abacaxis. A gente meio que cresceu junto, né? O Solar, né, apareceu um pouco, alguns anos depois da Arte Rio, e a gente... Vocês chamaram ele para o Prêmio Foco, Ele né? é nosso curador, Curador do Arte Rio. co-criador do Prêmio Foco, que é um prêmio para artistas de até 15 anos de carreira. Ele mesmo, né, faz uma seleção desses Até, né? artistas até 15 15 anos de carreira. Então, para a gente dar oportunidade para artistas mais jovens, muitos deles sem galeria. Então, é uma ótima Uma visibilidade incrível, oportunidade. né? Para a pessoa que está indo ao Arte Rio, é muito importante e muito bom, porque ele está vendo um artista jovem que está entrando no mercado, que possivelmente, né, será captado por alguma outra galeria. E é uma oportunidade para os artistas jovens, e aí lá eles têm uma visibilidade impressionante. Então eles ganham uma residência, depende do ano, são 3 ou 4 artistas, eles ganham uma residência, fora do seu estado, porque a gente tem artistas que são do Brasil inteiro, que aplicam para esse projeto, e eles expõem na Arte Rio. A gente tem um stand só para o Prêmio Foco, né, que é curado pelo querido Bernardo Mosqueira, e que ele faz um trabalho excepcional nessa curadoria, e de lá surgiram muitos artistas que depois foram captados por galerias internacionais e hoje estão aí Legal. no mercado. Como é que é essa captação, Mariana? Curiosidade. Como é que é o deal, assim, entre o artista e a galeria? Como é que é isso? Bom, cada galeria tem, né, o seu próprio arranjo, mas assim, as galerias, né, sempre ficam de olho nesses artistas. A Arte Rio é uma grande vitrine, Tá. já seja no Prêmio Foco ou como eu estava falando no Expansão, porque o Expansão, que são as instituições também, sempre trazem muitas novidades de artistas, muitas vezes que não estão no mercado. Então é uma forma de você comprar também artistas jovens. Então as galerias, grandes galerias estabelecidas, elas andam muito pela Arte Rio, elas olham artistas de outros estados, né, que não são representados no Rio, nem em São Paulo. Então é uma grande visibilidade e, enfim, aí eles conversam com os artistas e as suas Aí tem um acordo galerias. meio de passe, assim, meio de exclusividade, como é que Aí é? tem, cada galeria tem o seu formato. Algumas têm exclusividade com o artista, outras dividem, depende da cidade, né? Um artista pode ser representado por diferentes galerias, pode ter a sua galeria em São Paulo, uma no Rio, uma em Salvador. Mas tem talvez uma exclusividadezinha geográfica ali, né? Assim, né? Tem uma exclusividade Ali. geográfica. Às vezes, alguns artistas têm uma galeria mãe, que essa é a galeria principal, e aí eles têm diferentes arranjos com as outras galerias. Tá. Às vezes alguma galeria dá uma porcentagem, mas assim, é muito, muito diverso. Tá. Depende muito do artista, da carreira, de que estágio que ele está, no momento deles da carreira. Claro que artistas mais relevantes e que já têm uma carreira sólida
tem outro tipo de contrato de artistas que estão começando. Mas a Arte Rio é uma grande vitrine. Sim, sim, sim. Como é que você vê esse momento da arte no Brasil, assim? Só aqui no centro abriram várias galerias. Tem espaço para mais galerias? Você vê o mercado em expansão? Como é que você está vendo no geral? Assim, eu acho que a gente está passando por um momento muito positivo, eh, no mercado de arte brasileiro. A gente, como eu falei, a gente está formando novos colecionadores e não só colecionadores, compradores de arte, mais pessoas estão se interessando. É um mercado que no Brasil tem muito potencial de crescimento, porque o Brasil é gigantesco, eh, e então é um mercado que vem crescendo, fortemente. Agora, tem muitas galerias que eu fico muito feliz, surgindo, jovens, eh, a gente, né, vê aqui no centro da cidade algumas que vieram surgindo com, assim, artistas muito bons e uma forma de trabalhar muito certa, muito profissional, com uma seleção muito boa de jovens artistas. Então isso tem sido muito bom, Legal. assim, para o mercado. Nós estamos, assim, em expansão. É óbvio que, o mercado do Rio, ele tem que crescer, ele está crescendo lentamente, mas por enquanto, existe sim, eu acho que há, espaço e essas galerias estão indo muito bem, assim. A gente está muito feliz e a gente tenta também dar muita visibilidade, tá, para essas galerias jovens que vêm nascendo, que vêm crescendo, espaços, institucionais independentes, que isso é muito importante, né, para o mercado de arte, porque ajuda também a formar novos artistas. O espaço independente, ele é um pouco diferente da galeria em si. Eles normalmente são criados por artistas, né, são Tá, artistas eles que se organizam divide ali o aluguel, tal, e e espaço é nosso, e o e espaço é expõe. nosso. Exatamente. Legal, legal, bacana. Isso cresceu muito no Rio de Janeiro. E tá claro onde estão esses lugares? Você consegue ter essa leitura para o público normal que queira: "Ah, quero ver um espaço independente porque é mais viável, porque é uma arte mais acessível". Como é que eles procuram? Como é Bom, que o público a procura? gente tem uma newsletter, né, Arte Ah, Rio, legal. tem uma newsletter que sai toda semana, qualquer pessoa pode se inscrever nessa newsletter, a gente tem Ah, bacana. 14.000 leitores por semana, Só entrar no site de só entrar no vocês e cadastrar site. na newsletter. A gente coloca toda a programação, a gente coloca de galerias, de espaços, de museus. A Legal. gente tem um evento que aconteceu em abril, que chama SIGA, Circuito Integrado de Galerias, que a gente coloca a programação, todas as galerias abrem esse dia com programação especial. Tem até aqui um roteiro, né, no centro da cidade, que a gente coloca todas as galerias, os espaços aqui da cidade, os museus, mas também em outros bairros. Então, os espaços abrem com conversas, tem aberturas de exposição, tem brunches ou drinks ou happy hour, e é um momento, assim, de encontro, de você conhecer, os artistas. A gente promove muito a ida a galerias e aos espaços, aos É o museus, Giga, né, que vocês chamam de Giga, pode ser? SIGA, Siga, perdão. chama SIGA, Siga. CIGA, Circuito Siga. Integrado de Siga, Galerias. perfeito. Ele aconteceu em maio, esse ano, e foi um sucesso. Assim, É, a gente vem vendo ao longo do tempo mais pessoas, se aderindo e interessadas, né? circulando, assim, Sim. esse SIGA foi muito, muito interessante, foi muito É, legal. Todas as galerias com programação, as legal. pessoas circulando, você ia encontrando as pessoas, sabe, você Aham. ia andando de galeria em galeria e você ia encontrando as pessoas, aí uma falava com a outra, aí eu via, aí você acaba criando uma comunidade, né, Uhum. pessoas que você não Sim. conhece, nunca viu antes, aí todo mundo começa a debater a obra de arte. "Ai, você já foi naquela galeria tal? Nossa, porque ela está com trabalho. Ai, vou lá ver", aí a pessoa vai lá ver, depois você encontra ela: "Ah, eu vi essa obra muito", essa comunidade é só esse tipo de evento presencial que a gente tem, né, que
a gente preza muito por esses encontros, assim, a obra de arte ela tem que ser apreciada ao vivo. E essa troca que você tem ao vivo com as outras pessoas que têm a sua mesma paixão, o seu mesmo interesse, é muito rico. Sim. Você aprende muito É. com as outras pessoas. E Arte Rio é isso, né? É um grande encontro e vários encontros durante o ano Sim. que acabam na Arte Rio, que é o grande encontro. E Maria, a viabilização do evento, como é que você viabiliza um evento como esse, né? Estava falando aqui nos bastidores dos bastidores sobre patrocínio, você já falou que tem que os seus, que você tem os expositores, né? Também Uhum, acaba sendo também acredito eu, uma fonte de receita para uhum, viabilizar o uhum. evento. E como como é recebido isso com o projeto e tal? Vocês têm muita adesão? É um projeto, né, olhando de fora aqui, eu acho que é maravilhoso para patrocinador, porque eu acho que toca vários pontos legais que toda marca gostaria de se associar. Conta aí pra gente como é que é. Bom, a Arte Rio, né, ela nesses 16 anos a gente foi, né, criando, essa marca muito sólida, né, para os nossos patrocinadores e para as pessoas, né, que são compradores da Né? marca. Então, os patrocinadores que se associam à Arte Rio, eles estão se associando a uma marca que é muito querida, muito Sim, amada, sim. muito bem vista, né. É um evento muito querido, assim, pela cidade. E é isso, a nossa receita, como você bem falou, vem uma parte, né, Patrocínio. de galerias Isso. e outra parte de patrocínio. Esse é um know-how que a gente, em 2019, né, na Arte Rio entra a Dream Factory, que ela vem com esse grande know-how, Especialista, né? Assim, especialista, né, que, os core deles eles é fazem atuação. a Dream Factory faz, muitos eventos no Rio de Janeiro, e eles vêm com essa, especificidade, esse know-how com a Arte Rio, que isso foi, enfim, foi muito rico, para a Arte Rio, até para você pensar em como usar a marca na Arte Rio, pensar, né, um pouco Sim, fora da sim, caixa. sim, Nós somos, né, um evento muito nichado, então às vezes a gente sim, tem uma forma sim, mais, fechada de pensar, então a Dream Factory ela tem uma forma maior de apresentar a marca, de pensar como os patrocinadores podem se beneficiar, sim, com a claro, Arte Rio. claro. Mas assim, é um evento, assim, muito querido, assim, os clientes das marcas sempre querem fazer parte, a gente recebe, né, Sim. clientes, a gente faz visitas guiadas, a gente faz palestras, na Arte Rio. Então, a gente tem muito sucesso com patrocínio. Hum. Bom demais. E também tem acho que a linhazinha do ingresso, né? A gente também Tem tem o ingresso, tem claro, ingressinho, ingresso. claro, Sim, a gente tem o ingresso. Claro que a gente também tem convidados que são convidados das sim, galerias, né, as galerias têm, Uma cota. elas têm uma cota para os seus Os clientes, clientes, né? seus clientes VIP que a gente chama, né, os clientes colecionadores, eles têm uma cota e depois a gente vende, ingresso na bilheteria, que as vendas já sim. vão começar agora, estão começando Quando é que abre? nesse Será que vai dia. dar tempo de ir ao ar, casar com é bom, né? Sim. Casar já com o Que dia que programa e a era? Dia abertura de 5 ou dia 10? É que a gente está mudando a data. 4 de agosto hoje, Ia de ser dia 5, mas acho que a gente mudou para o dia que bom. 10, se eu não Então, Vai ser junto com o lançamento do podcast. Vai ser ótimo. é, beleza. que era dia 5, acho que foi para o dia Dia 10, já hoje a 10, gente já está abrindo legal demais. Qual o preço do ingresso? Quanto é que tá? Sabe? pois é, o ingresso vai ser Ah, R$100, mas eu tenho que, tá. assim, isso ainda está sendo batido, mas vai ser 90. Esse é por aí. E o vai ser Lígia, R$100. Porque tem uma estratégia de preço, né? A gente sabe muito bem, tem, né? Pois é, Aí tem a meia entrada inteira. Cara, tem a assim, meia entrada. mas é aquela história, acaba sendo, né, assim, uma lei polêmica e tal, mas é ruim para você planejar o evento, né, Pois cara? É é. muito ruim pro produtor, né? Esse negócio da meia entrada. R$100.
É difícil, É, R$100. vai ser Dia dia 10. 10, Ah, é. dia Dia 10, 10, dia dia 10. 10, dia 10, Dia dia 10. 10 de agosto abrem Abre. os Maravilha. ingressos no site da Arte Rio, Arte Rio. na página web. A gente vai ter um aplicativo esse ano, que isso é uma novidade. Ah, que legal. Então, as Pô, pessoas que legal, hein? baixarem o aplicativo vão ter também toda a programação da cidade, Tá. do que Pra se situar também nas exposições, né? nas exposições, no que vai estar acontecendo na programação da Arte Rio também, né? Porque a gente tem as conversas que acontecem de quarta a domingo, a gente tem conversas com pessoas do mercado de arte falando desde artistas, curadores. Esse ano a gente está trazendo pessoas de outras partes da cultura, de música, de literatura, para fazer esse mix de cultura, Tá, esse mix de conversa e uma troca mais rica, né, para a gente expandir um pouco o diálogo com as tá, outras áreas da cultura, que vai ser muito legal. tá. E eu queria aproveitar esse gancho para falar de uma coisa muito especial que vai acontecer, que é a Semana de Arte, né? Que vai acontecer, já pode ser falada, né? Pode ser falada, já E foi lançado oficialmente já a foi Semana de lançado Arte. oficialmente, então uma iniciativa que acho do Arte Rio, da Dream Factory, junto com a Prefeitura do Rio. Queria até deixar aí um abraço para o prefeito Eduardo Cavalieri, para o secretário Lucas Padilha, que estão num trabalho incansável mesmo de fomentar a cultura, a arte no Rio. A gente está gravando no Centro Histórico por conta do Reviver Cultural, e vocês tiveram essa ideia ano passado, acho que começaram ali o início, e esse ano se juntaram, né, poder público e iniciativa privada, para elevar realmente o nível e transformar esse final de setembro num grande acontecimento para a arte histórico, né, remetendo à Semana de Arte, né, Uhum. da Tarsila de Amaral, que moldou aí, foi extremamente importante para a cultura brasileira. Então conta um pouquinho do que é a Semana de Arte e o que vai rolar por aí, o que vocês estão aí bolando, que vai rolar muita coisa, né? Vai rolar muita É. coisa. Então, a Semana de Arte é um projeto, né, que já se dava, é um projeto que a gente, da Arte Rio, a gente sempre quis fazer, assim, ter uma chancela oficial junto com o governo, com a prefeitura. Ela foi meio que acontecendo organicamente, desde o início da Arte Rio, a gente sempre conversou com os museus, com as galerias, com os artistas, para a gente ter um circuito para além da feira. Assim, é muito importante, a Arte Rio está no Rio de Janeiro, e é muito importante que toda cidade faça parte desse movimento cultural. Então que as pessoas visitem a Arte Rio, mas também tenham a oportunidade de visitar os museus, ateliês de artistas que ficam abertos durante a Arte Rio, uma oportunidade única para você visitar lugares que normalmente estão fechados para visitação. As galerias também abrem com programação super especial. E Então, vocês fomentam muito isso, né? Eu muito. mesmo tenho uma história, quando que o Alan se envolveu nisso. Em 2018 eu ia fazer um festival de música brasileira, chamado Pipoca Festival. E aí, na época, ia ser em agosto, e aí, por uma provocação do Calainho, que era envolvido com a Arte Rio na Uhum. época, ele falou: não, 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 muda para a Semana do Arte Rio, muda que a gente vai colocar na divulgação. E a gente mudou, fez o Morro da Urca, porque tinham instalações do Arte Rio lá, e foi uma provocação, uma preocupação da Arte Rio, né? Cara, de como é que a De gente agregar, né? agregar e como é que a gente transforma realmente a cidade, para a cidade inteira respirar arte, consumir arte, né? Exatamente. E a gente transformar isso numa semana de arte, É. sempre foi, o nosso intuito, assim, que pessoas de fora do Rio de Janeiro possam visitar, e as pessoas do Rio de Janeiro, que normalmente não têm acesso a todos esses lugares, tivessem acesso, ou tenham acesso. A gente já ocupou praças públicas, a Praça Paris, Sim. o Pão de Açúcar. A gente sempre quis ir para além da feira, para democratizar, para dar mais acesso, para formar público, para trazer visitantes de fora. Rio de Janeiro tem um potencial enorme, né, de trazer turismo qualificado para a cidade. E a arte e a cultura é uma forma da gente fazer isso. Então isso foi desde o início da TIO, sempre foi um desejo. Muito E legal. a gente teve a sorte de ter um secretário de cultura que nos escutou, acreditou e comprou essa ideia,
A gente começou ano passado, com uma pequena sementinha, a gente começou a fazer um circuito que saía da Arte Rio, visitando equipamentos culturais, da prefeitura. Então muita gente saiu da Arte Rio e foi no Parque das Ruínas, Legal. foi, no Centro do Rio, Parque Glória Maria, Santa Teresa e Centro, enfim, foram visitar vários equipamentos, foi muito, muito legal. E aí a gente expandiu isso. Aí o secretário e o prefeito também, o Eduardo Cavalieri, eles compraram essa ideia, se interessaram, viram o potencial, a importância, né, da cultura para uma cidade, para criar uma identidade, para criar, né, para trazer, turismo. Colocaram isso no calendário oficial da cidade, a Semana de Arte, que foi lançada oficialmente há umas semanas atrás. E agora a gente, vai ter um evento anual, que sempre vai acontecer, a ideia é que sempre aconteça em setembro. Esse ano ela abre, junto com a Arte Rio, que é dia, 16 de setembro, e vai até dia 27. Desculpa, vai até dia 27 de setembro, com diversos eventos. A gente ainda está, hoje em dia, né, a Arte Rio, eh, meio que esse virou um evento da cidade, a Sim. Arte Rio já não mais organiza a Semana de Arte, virou um evento que é maravilhoso, foi, né, uma espécie de presente para a cidade. Então, mas vão acontecer, espetáculos de música, de artes de visuais, de dança, de teatro, de cinema, ocupando praças públicas. Muito legal. Então o público terá acesso a muita cultura, Diversas linguagens, né? diversas linguagens dialogando. As praças serão ocupadas de formas diferentes, dias diferentes, então vai começar com dança e terminar com instalações públicas, Legal. música clássica, todo tipo de linguagem. Então vai ser muito rico, todo mundo que se interessa por cultura vai poder aproveitar essas diferentes linguagens, acho que vai ter para todos os gostos, né. E é isso, eu acho que eu acho que é muito importante, foi uma decisão, do governo, da prefeitura, de colocar mesmo o Rio de Janeiro no calendário mundial das artes. E eu acho que o Rio de Janeiro tem todo o potencial, e vai conseguir. Eu olhando para o futuro, eu vejo o Rio de Janeiro se transformando numa capital de arte mundial em setembro. Sensacional. Legal. E a gente, isso que vocês estão fazendo, né, junto com, com a prefeitura, com o Padilha e com o Cavalieri, é uma semente mesmo, talvez muita gente não tenha dimensão, Uhum. que é algo para daqui a 20 anos, o Alan Sim. comprou bem isso, a gente olhar, as pessoas não vão nem lembrar como começou, mas é o que transforma na capital, que é o que a gente viu com o carnaval. Alan comprou isso há 20, 25 anos atrás, o carnaval do Rio não era esse fenômeno que era, as pessoas, Saiam da cidade. tirando a Sapucaí, obviamente, que sempre foi um Exatamente. fenômeno, mas quem não ia para Sapucaí saía do Rio. Saiu do Rio. E agora, olha o que se Bom. tornou o Carnaval do Rio, porque há 20, 25 anos atrás começou uma política pública, foi criado um caderno de encargo, que as pessoas não sabem o que é, mas essa estrutura para os blocos, com banheiro, que chegou aonde chegou, e hoje é incrível como o que o Carnaval movimenta, a quantidade de bloco, e a coisa funciona, e com a Dream Factory envolvida, né? Então, Virou o maior carnaval do Brasil, virou uma né? Carnaval do Brasil, Naquela época era É. Salvador e tal. virou vitrine Verdade. para o mundo, Pro né? mundo. E ajudou a esvaziar sem Sim. querer o Carnaval de Salvador, Sim. e Sim. virou um fenômeno gigante. Então, ele realmente é uma semente que tem tudo para chegar lá, né? Sem dúvida. E É, o foco, só que a gente não falou que o foco da Semana de Arte é o centro, né, um Legal. espaço que vai ser ocupado e vai ter um fluxo de pessoas permanente
andando de uma praça para outra do centro do Rio, visitando diferentes espaços. Os espaços vão estar abertos, galerias, ateliês, espaços, restaurantes, Legal. Que super hotéis. conecta com a história do centro, né? O centro da cidade é um local histórico, né? Então, assim, conecta muito. E também é mais um case de investimento público bem-sucedido, né? O centro estava, assim, pré-pandemia ali, estava já ruim, pós-pandemia ficou pior ainda. E em razão aí desse fomento e do investimento do público aqui no centro da cidade, você vê que está voltando, né? Que projeto Rever que você faz parte. Você vê de verdade quando o governo, né, o público, ele tem uma visão de longo prazo, ele entende a sua função ali em termos de investimento que tem que fazer em determinados locais, você realmente muda a dinâmica. Tem que ter vontade, né? O problema é que a gente não vê, às vezes, é a falta de vontade. Então, E vai nesse lugar, né, da cultura, desse conceito que eu gosto muito, como um vetor para transformar território, né? Que a gente vê no mundo milhões Muitos de exemplos. exemplos. A gente vê exemplos aqui locais, como isso acontece, quando o poder público se junta, você realmente transforma um território, você ocupa, como a gente está vendo aqui, o centro histórico, e tem exemplos clássicos populares. Então alguém resolveu fazer um baile charme debaixo de um viaduto em Madureira. Você transforma aquela localidade, você ocupa, onde tem cultura, você não vai ter violência, você não vai Exato. ocupar de outras formas. Então a cultura, ela tem esse poder, né? E os eventos também, né? E os Certa maneira, eventos né? também. Como vetor, né? Você vê cidades que literalmente estavam fora do mapa e aí realizaram um determinado evento nessa cidade e a cidade começou a aparecer. O Nordeste, então, é brincadeira, né? Quantas cidades em Milagres e tal. Você ninguém sabia, ninguém existia assim. Quando se esquece, você não sabia. Agora é um destino turístico. Exatamente. Então, assim, tá na cara, né, gente? O poder dos eventos, ele, claro, vem na esteira sempre a cultura, né? Uma coisa não vive sem a outra. Né, pô, parabéns, né, Maria? Porque é muito eu acho que você tá tendo um retorno a um trabalho feito há 15 anos atrás com a Arte Rio, né? Sem dúvida, se não tivesse o Arte Rio, talvez esse investimento que a prefeitura está fazendo agora não faria, porque não faria sentido. Então, uma semente plantada por você, né? Enfim. Por Por todo toda o a Por equipe. todo, não. toda uma E é um- equipe. Mas é Não é isso? um Lá trabalho pra- incansável, né? De É porque uma coisa. desbravar não é fácil, né? Uma coisa é você pegar uma cena que já tá bombando, óbvio que a arte já tá, mas quando a gente fala de fazer evento, né, que é o que vocês estão fazendo, Nossa. Quando a gente fazer tiver. uma feira É difícil. porque muito o evento vira difícil. case e a prefeitura olha para isso e vê que faz sentido ter a Semana de Arte do Rio, né? Sim, mas foram 16 6 anos anos, de sim. trabalho de uma equipe incansável, É. apaixonada, a equipe é apaixonada pelo que faz, Sim. que eu acho que isso é Sim. muito importante. Sim. É uma equipe que está há muitos anos na Arte Rio, todos trabalham há muitos anos, com muita experiência, e é isso, muita paixão. A equipe é muito apaixonada pelo que faz. Legal, dá para ver pelo conteúdo que você está dando gratuitamente aí à nossa audiência, é verdade. Aula aí sobre arte, né? A gente, na nossa ignorância aqui, muita coisa eu não sabia, fiquei sabendo pelo seu conhecimento, e espero a gente abrir essa caixa preta da arte ainda mais pro público em geral, né? E essa barreira de preço e conhecimento, né? Eu acho que existe essas duas barreiras, né? As pessoas acham que é caro e acha que tem que conhecer sobre arte, né? É até um pouco de preconceito, assim, de quem não está inserido, né? E a Arte Rio é o momento para É. aproveitar, para conhecer, para conversar com os galeristas. Os galeristas estão abertos a, a esclarecer perguntas, a falar sobre as obras, os artistas estão lá, então, assim, é uma oportunidade única de você falar com os artistas, saber das obras e com uma cabeça aberta, muita curiosidade, sempre
olhe com curiosidade, interesse, porque a arte é isso, a arte te faz pensar de forma diferente, então você tem que ir aberto para o novo. Legal. Então, Não, você, logo no começo do nosso papo aqui, você falou bem, né? Ela tem que te pegar, tem que ser algo que te pegue. Pronto, não precisa conhecer, não precisa saber nada, tal. Agora, o problema é se for um Picasso, uma Tarsila que te pegou, aí vai ficar na contemplação. mas aí você tem a oportunidade Não, única de não, de admirar admirar. aquilo, É isso. imagina, É isso. né, você Isso tem uma aí. oportunidade única de ver os melhores trabalhos do que estava sendo produzido É, no Brasil e lá fora, é, num único sim, lugar. Então, isso é muito, muito sim, legal. sim. E é Tá. legal que a gente, quando olha assim, quando a gente começa a consumir arte, a gente também entende, e cultura em geral, a gente entende como que a gente chegou até aqui enquanto país, Sim. enquanto comunidade, É. e de diferentes vetores que as pessoas não veem. Sei lá, vou fazer uma comparação, não sou do mundo das artes, estou comentando algumas. Até quando você olha, por exemplo, a Anitta agora lançou um trabalho novo, que foi Equilíbrio, todo carregado na cultura Maravilhoso. brasileira, lindo ali, né? Identidade visual incrível. E aí, às vezes, quando você começa a consumir arte, vai numa feira e começa a entender mais sobre Tarsila, você começa a entender, então é por isso que a Anitta buscou o arado e fez essa estética, e aí você começa a entender a gente enquanto povo, né? Isso é muito Sim. legal, né? Isso é muito É, interessante. E é é, isso, muitos dos artistas novos bebem desses grandes mestres. é, E Sim. você na Arte Rio, você vê os mestres e os mais novos. Como você é. consegue ver essa história e essa identidade sendo carregada e sendo andando, assim, no tempo. No fundo, tudo é arte, né? Tudo é arte. A diferença, acho que em algum momento esses movimentos culturais, eles vão para uma tela, né? Sim. É, No fim do dia, é isso, né? E se retroalimenta. Às vezes um artista se apropria, como a Anitta, né? Sempre muito inteligente, né? A Anitta é uma fera. é. É, Não, e falando um pouco da é. identidade, eu fui esse final de semana que assim, convido todos a irem, porque foi espetacular. Tem um museu novo em Vassouras, Museu Ah, em legal. Vassouras, que também era um prédio que estava abandonado, foi, revitalizado e virou um museu de arte contemporânea. Estava com uma exposição do Marcelo Campos, que é o curador do MAR, e ele fez uma mistura entre, artistas do território de Vassouras, Valença, Mendes, com, artistas, do Brasil inteiro que falam sobre a identidade, retomando um pouco, né, a história da escravidão do nosso povo, porque assim, a Vassouras foi um território de muita escravidão por causa Sim. das fazendas de café. Uhum. Sim, sim, sim. Então, retomando todo esse diálogo entre o novo e o passado, e a cura, e tudo que veio, né, com os povos africanos, toda a riqueza que eles trouxeram. Então tinha umas obras maravilhosas, conversando com artistas locais, foi assim, foi uma riqueza enorme, e esse museu, como a gente está falando, está mudando o território de Legal. Vassouras. Novos hotéis estão abrindo, restaurantes estão abrindo, porque abriram, alguns meses atrás e receberam 50.000 visitantes. Sensacional, né? É Porra. sensacional. Isso gira a economia de uma forma que as pessoas, né? Porque quem vai lá precisa almoçar em algum lugar, Não, às vezes Exatamente. já aproveita se tu- hospeda lá, Eu mesmo, né? eu peguei o último turismo, quarto Ó, da pousada, ó, para é você isso. ver. Legal. quase que você dançou, Maria. Quase não dancei, fiquei sem mas eu fiquei tão feliz, eu falei: "Nossa, tá cheio", ela falou assim: "Tá cheio". Muita gente, porque era o encerramento da Sim, exposição e legal. estava todo mundo indo ver esse encerramento que recupera essa nossa história, nossa Sim. identidade, fala sobre temas super atuais e ao mesmo tempo, eh temas que do nosso passado que a gente carrega, até hoje e fazem parte da nossa história. Muito bom. É. E a gente já caminhando aqui para as das finais, eu tenho uma curiosidade. Como é que você tá? O que que você vê de tendência no mundo das artes em geral, ou ligado a feiras,
de arte. O que você acha que está por vir? E uma pergunta, eu imagino que já deva ter rolado convite, talvez para o Arte Rio ir para outras cidades, né? Não sei se vocês já ventilaram isso, que é um movimento que a gente viu um pouquinho com outros grandes eventos que nasceram aqui, como o próprio Rock in Rio, que acabou fazendo um dental, e agora a gente está vendo esse movimento do Rio 2C, criando E até o Rock in Rio SPTV. internacional também, né? Portugal, né? Quem diria? Internacional, né? etc. Com o Rock in Então, Rio. Rock in E Rio. mesmo assim, fora da Fora. geografia, né? Isso aí, enfim. E como que você vê isso? Tendências? O que você acha que está por vir aí no mundo das artes? E se vocês têm algum tipo de conversa já nesse sentido ou não? Ou você pode falar, a gente também não pode falar ainda. Bom, tendências que a gente vê, assim, das feiras de arte, eu acho que uma tendência geral que tem acontecido e é um pouco o que a gente está fazendo aqui no Rio de Janeiro, das feiras se tornarem realmente catalisadores, encontros da cultura, saindo para além das paredes da feira. As feiras já não são eventos fechados e apenas comerciais, são eventos que se encontram em cidades, com sua história, com as pessoas que ali moram, os artistas que ali se encontram. Então, juntando tudo isso, e levando as pessoas para fazerem parte desse circuito, desse mercado de arte tão rico, assim. Isso é uma coisa que a gente vem vendo em todas as feiras, eh, que é muito está crescendo muito, muito forte. E sobre Expansão. a nossa expansão, eh, eu acho que a nossa expansão, vem um pouco, desse lado também. Em vez de sair para outros, espaços, trazer para cá. Então a gente tem trabalhado muito, a gente acha que o Rio ainda tem muita possibilidade de crescimento como, um destino de arte. Então o nosso assim, a gente tem muita vontade de continuar crescendo e atraindo pessoas de outros países, colecionadores, de outros lugares, seja da Europa, da América Latina, dos Estados Unidos, fazer mais parcerias com instituições, com colecionadores, para trazer essas pessoas para cá e verem o que nós estamos produzindo aqui. Também, assim, uma outra forma de crescimento que a gente vem vendo muito, e falando muito, é trazer, galerias, mais galerias internacionais para o Rio de Janeiro, Isso é ótimo, legal. para que as pessoas, né, as pessoas locais possam ter, acesso a essas obras que normalmente as E o pessoas não Brasil tá no hype, né? é, Então, no momento, o latino, na verdade, assim, toda a cultura latina tá em alta, né? tá em alta. Assim, a cultura brasileira está muito em alta e, enfim, a gente tem visto isso, né. Ano que vem é ano de Bienal de São Paulo. Ano de Bienal de São Paulo para a gente também é muito positivo, porque coloca, o Rio e São Paulo no mapa dos eventos internacionais, que acontece quase junto com a Arte Rio. Então, as pessoas visitam a Bienal de São Paulo e vêm para o Rio de Janeiro. Então existe um circuito internacional, da arte. Então esses anos são muito importantes para a gente, para a nossa visibilidade internacional. A Semana de Arte já vai estar mais consolidada, então a gente está trabalhando para isso, para consolidar o Rio de Janeiro como um destino cultural. Perfeito. E, Basicamente. quantas pessoas hoje vão ao evento, Maria, assim, São em passam torno por lá? assim, de visitantes, são em Visitante. torno de 50.000 pessoas Legal. durante o evento todo, Legal. né, Nos 3 dias, 4? com 5 São 5 dias, dias. quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, Tá, são 5 5 dias. dias. A gente esse ano vem com 76 galerias, Ah, é um número que a gente está muito feliz com esse número. Por enquanto também não é um número que a gente queira, crescer. É um número que nos permite ter um evento gostoso, que as pessoas conseguem ver todo o evento, confortável,
É, é um evento que está adequado ao mercado local e internacional, então é, é mais como se fosse uma feira. Para a gente é muito importante a qualidade das galerias, Uhum. então é uma feira bem curada, mais pro lado como se fosse uma feira mais boutique, assim, Uhum. isso para a Tá, gente é muito, muito tá. importante, a qualidade dos eventos, das galerias. Beleza. E é basicamente isso. É. Bacana. Bom, Vamos, vamos fazer. vamos, a gente tem as perguntas finais Vai. aqui, que são os bate-bolas. Que dicas você daria para quem está começando no mundo da arte? Seja uma galeria nova, seja um artista, ou mesmo alguém querendo produzir micro eventos, começar a entrar Bom, nesse acho que o universo. mercado de arte você tem que estudar muito, visitar muitas galerias, muitas, exposições, seja muito curioso, faça muitos relacionamentos. O mercado de arte é um mercado de relacionamentos, né, somos uma grande família, é uma comunidade. Então, acho que para você, abrir um novo negócio, você tem que fazer parte dessa comunidade, Acho. então conhecer bem as pessoas, eh, estar aberto a novas vozes, novos caminhos, sempre com a cabeça bem aberta. E, Maria, diz pra gente quem que você gostaria de ver aqui como convidado, assim como você, participar aqui do nosso Bom, eu fiquei, podcast. pensando assim, pensando no mercado de arte, esse ano a gente tem, uma galerista que está fazendo 50 anos de mercado. Que eu acho que é um exemplo, assim, pro mercado de arte, uma mulher, que é a Nara Rosler, que tem galeria em São Paulo, ela vem de Recife, foi para São Paulo, abriu uma galeria no Rio de Janeiro, e é uma referência, assim, no mercado. Ela há 50 anos que ela está, no mercado de arte, então ela tem um know-how, uma coragem, eh eu admiro, muito ela por ter perseverado por todos esses anos e ter construído o que ela construiu, e hoje em dia eles têm, galeria em Nova York, então vários dos artistas deles estão mundo afora. Ela internacionalizou a arte brasileira, assim como também trouxe muitos muitos artistas de fora para o Brasil. Tá. Então é uma pessoa, assim, que eu gostaria muito de sim, de ouvir. Muito Legal. legal, convidadíssima. Acho que seria muito legal recebê-la aqui. Pode digitar isso aí no período aí Isso aí. da Semana de Arte, do Arte Rio. E dica de um filme, livro, série. Bom, um livro, assim, que tem sido muito falado, mas as pessoas ainda não leram, mas, assim, é um livro que marcou muito, a minha vida, é o Defeitos de Cor. Eh, que é um livro que fala sobre uma mulher, né, escravidada, que veio ao Brasil, fala toda a história dela, da coragem, de tudo que ela enfrentou como mulher, como negra, como escrava, e como ela, apesar de tudo, de todos, ela teve um sucesso e conseguiu, vencer na Legal. vida, assim. Eh, e fala muito da nossa história, Uhum. eh, então, enfim, acho que para quem não leu é um livro muito importante, ainda mais para quem vem da arte. Ah, Sim. tá bom. Chegamos Episódio ao. sensacional, né, Luizinho? Exato, exato. É, Pô, muito legal e, pô, muito conhecimento, muita informação. Um evento emblemático para a cidade do Rio de Janeiro, trazendo também a novidade da Semana da Arte. Então, cara, muito bom, muito bom. quem quiser conhecer mais sobre o Arte Rio, redes sociais, site. Redes sociais, a gente tem nosso Instagram, Arte Rio, a gente tem muito conteúdo lá, tem muitas entrevistas, a gente entrevista os galeristas, a gente entrevista os artistas, a gente, visita as exposições dos museus, então tem muito, muito conteúdo na nossa rede social. A gente tem uma newsletter, como eu É. falei, que é Uhum. só entrar no site, se inscrever, eh
semanalmente, você vai receber essa newsletter com tudo que está acontecendo na cidade. Então, e em breve a gente as pessoas vão poder baixar o nosso aplicativo, né? Que o aplicativo Legal. vai ter todas Isso as vai ser ótimo. informações do que vai estar Ah. acontecendo na cidade. A pessoa vai poder se organizar aí e pensar como é que ela aproveita esses 5 dias aí da melhor forma possível. Acaba Exatamente. que o Arte Rio, acho que também acaba se posicionando como um hub, né? De arte. É um hub, hub total. total, né? É uma articuladora, é um lugar de encontro do mercado. Então, é. todas as pessoas estão esses 5 dias lá e você encontra todo mundo do mercado. Aí você, enfim, de lá saem novas ideias, novos projetos. É um lugar, isso de networking mesmo do mercado. Então, para todas as pessoas do mercado, inclusive já que falamos sobre conselhos para as pessoas que estão entrando no mercado, estar na Arte Rio é um deles. Ali você vai conseguir ver como funciona o mercado e todos os players do mercado estão ali nesses 5 dias. Legal. Bom, é isso. É isso. Obrigado, Maria Luz, pela sua Obrigada a participação. vocês. Foi ótimo. Foi riquíssimo. Acho que quem ouviu aí teve grandes aprendizados, pôde entender mais, tanto sobre as feiras, tanto arte em geral. Então, Convido a obrigado. todos o dia Bom, 16 isso ao aí. dia 20 de setembro, na Marina da Glória. Os ingressos a partir do dia 10 de agosto. Boa. A partir de qual horário já? Abre Que que horas? A feira, É. na quarta-feira, ela vai abrir meio-dia para Tá. convidados. E todos os dias meio-dia? Não, a Não, partir de 1h da tarde, de 1 às 8 da tarde. Tá, Legal. tá. Muito bom. É sábado e domingo também nesse horário? Não. Sábado e domingo é a partir das 2 da Tarde tarde vai até até as 8 também. até as 8 também. Legal. Tá bom. Então, é isso, né? Então, não é muito tarde não, hein, galera? Se planeja aí para ir cedo e curtir o evento. E quanto mais cedo, melhor, porque Sim. tem menos gente. Menos Para gente, apreciar boa. melhor as obras, é melhor ir cedo. Deve ter food truck também lá, a área de Temos alimentação, né? restaurantes, temos alimentação, temos o café, que esse ano vai ser do Empório Jardim. Ah, que que legal, o ótimo. Empório veio, pô, Aham. veio Veio aqui, aqui, a Paula cara. veio aqui, Pô, ah, cara. Então, Mês passado. Pô. estaremos com o sério. Empório Jardim lá Pô, de que Rio, no legal, setor que onde legal. serão as conversas, então as pessoas podem tomar um café, comer um pão de queijo, comer um bolinho, assistir uma conversa. A gente tem as editoras ali também, escolher para quem não compra obra de arte, comprem uma edição, um livro. A gente vai ter livros super interessantes de artista. Então, Muito bom. Isso aí. Programão. Programão para a É família isso. toda. Isso aí. Muito Então, bom. vamos agora aos recados finais, né, Melo? Recados finais, agradecimento de novo à Inside, que está junto com a gente, impulsionando o setor, acredita Isso no aí. podcast. Estão há 30 anos no setor, né? Isso aí. 3 caras apaixonados, Emerson, Garga e e Bruno. Então, obrigado por estarem junto com a gente. Entra lá, galera que quer locação, luz e LED, insideproduções.com.br e o Instagram Inside Produções. E Isso aí. as nossas redes, As nossas redes. Vai lá só primeiro. A minha é Victor C. de Melo, com Demudo, e Melo com 2 L's. Isso aí. A minha é Alan Santana, Alan com 2 L's, Santana com 2 N's. Instagram, TikTok, a mesma coisa. E as redes sociais aqui do podcast, né? Meu negócio é diversão em todas as redes. TikTok, Spotify, YouTube, Instagram. Instagram, é isso aí. E Esqueci nenhuma, não. acompanham, se inscrevam isso. lá, ajudem a gente, que a gente faz isso aqui, porque a gente é muito apaixonado pelo setor. A Isso gente aí. aprende muito estando aqui e também é uma forma que a gente entende que possibilita pessoas aprenderem, trocarem conhecimento, enfim, discutirem um pouquinho. É isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, obrigado, Maria Luz. Obrigada. E até a próxima. Valeu.